Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. Tenho muitos anos aqui nessa paróquia, né? Desde quando começou, né? Desde quando era capelinha, aqui no salão. Com o senhor Melo, né? E aí depois chegou o Padre Ulisses, né? Que foi uma pessoa que nos cresceu muito, fez a gente enxergar mais a Deus, né? E Nossa Senhora Aparecida, né? Foi maravilhoso a convivência com o Padre Ulisses, né? Para mim foi um crescimento muito grande, viu? Porque quando cheguei aqui, eu tinha 5 anos de viúva, né? Chorando muito. E eu melhorei muito com a vinda do Padre Ulisses. Eu confessava com ele, explicava tudo para ele, a minha vida. Foi aí que eu cresci, virei uma guiomar, um pouco de sabedoria do Padre Ulisses. No começo a gente achava ele assim, a pessoa é um padre ignorante. Não, não era ignorante, é o jeito dele, que ele gostava das coisas certas. Ele não gostava de coisa errada, né? Também não gostava das coisas muito certas. Também a gente vai aprendendo. Levei muita bronca na sacristia. Às vezes teve uma vez mesmo que eu levei uma bronca na sacristia, que se fosse outro, falava assim, não, tô indo embora porque aqui eu não fico mais não. Mas não, aí a gente está aqui por Jesus e por Nossa Senhora, né? E ele foi me ensinando, dando muita sabedoria e muito discernimento, porque ele era muito certo nas coisas. Ele não gostava de coisa errada. Na parte litúrgica nem se fala. O Padre Ulisses foi uma pessoa assim que no começo eu achava ele assim uma pessoa muito durona, muito chata. Então ele era com a cara de bravo. Então ele falava muito assim, no meio de missa ele falava, se fosse dar bronca, ele dava bronca. A convivência minha com ele aqui era uma convivência maravilhosa. Não vou dizer que não levei bronca dele, não. Levei muitas broncas dele, mas quando eu levava as broncas dele, eu me sentia mais feliz ainda, viu? Porque era sinal que eu tinha feito alguma coisa errada e tinha que aprender a fazer certo, né? Eu fui o primeiro diácono que veio trabalhar com ele aqui na Samambaia. Ele pediu um diácono e foi mais ousado e disse ao Padre Oscar, se eu puder escolher, eu queria um dos nordestinos. Ele que gostava de trabalhar com os nordestinos. E eu vim com muito receio, porque ninguém conhecia muito o Padre Ulisses, ele tinha chegado há poucos anos. Esse ano que eu estou falando é 1998, 5, 6, 7, 8. Ele ia começar o 4º ano aqui na Arquidiocese. Ele era religioso, oblato Maria Imaculada, estava encardinando na diocese. Então o Padre Oscar, que também já faleceu, disse-me assim, vaya pisando em ruevos quentes, nós lo conhecemos professor, não lo conhecemos pároco. Aí eu vim com muito receio. Mas fiz uma convivência agradabilíssima, porque eu não sabia que ele tinha pedido aos nordestinos, foi ele que me revelou depois. Aprendi dele aqui a sua laboriosidade incansável pela paróquia, suas muitas e muitas horas diárias no confessionário. Padre Ulisses, eu conheci Padre Ulisses quando eu ainda não morava em Brasília, eu morava em Goiânia. Aí vinha passar o final de ano, o Natal e Ano Novo em Brasília. Eu vinha para casa da minha mãe e aí a gente vinha para cá para participar da missa aqui. Ainda estava em construção, Nossa Senhora Aparecida. Quem conhecia muito ele era o Jair, já nessa época, o Jair já estava aqui em Brasília, né? Via assim aquele padre, para mim toda a vida foi um padre exemplar, né? Quando eu via Padre Ulisses aqui, né? Ficava assim encantado com a homilia dele, né? Quando eu ia embora para Goiânia, eu ficava sempre comentando com alguém lá em Goiânia. Participei de uma homilia tão linda de um padre em Brasília, né? Na Samambaia, Padre Ulisses.
conversar porque eu sabia que ele tinha esse conhecimento da economia, da política, tinha essa visão de futuro. Então, cada conversa com ele me impressionava mais ainda, porque não era só esse horizonte que ele tinha. Ele conseguia olhar o problema que eu precisava enfrentar de uma forma, assim, com o olhar da fé, com os critérios da fé. E teve uma vez que eu vim falar com ele sobre uma situação financeira. Eu queria, com pouco dinheiro, fazer muita coisa. E aí eu vim trazer um problema para ele. Falei, Padre Ulisses, qual é a sua opinião sobre isso? Eu vou por aqui ou vou por ali? E na hora ele falou assim, olha, eu não sei, eu preciso pensar. E no outro dia de manhã, ele apareceu na creche com um monte de papel debaixo do braço, feito um monte de cálculo que eu não entendi nada dos cálculos que ele queria me explicar, mas ele queria me ajudar a identificar qual era o melhor caminho, né? Eu fiquei muito impressionada, porque ele foi de uma disponibilidade, de uma atenção, né? E dali eu vi que era um amigo que eu podia contar para outras coisas. Muitas vezes eu fui com ele nas obras para ele chegar, coisas que ele não precisaria, tá? Coisas que ele mesmo resolveria sozinho, mas ele fazia questão que a gente fosse com ele, tá? Tudo que ele fosse fazer, principalmente quando envolvia dinheiro, tá? Ele chegava e falava, ó, o senhor anota isso aqui. Eu falo, padre, mas o dinheiro é o senhor que toma conta. Ele falou, não, mas contabilidade não é assim não. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é da paróquia, o dinheiro é da comunidade. Ele sempre deixou bem claro isso. O dinheiro é da comunidade, vocês é que tem que cuidar. Então, eu falo, era um padre muito justo, tudo com ele tinha que ser certinho. Ele era uma pessoa que se preocupava demais, que o tempo todo estava pensando. Pensem, as pessoas pensam, nossa, o padre fez 3 igrejas. Sim, porque ele via que a cada prédio que estava sendo edificado eram 40 famílias que tinham potencial de entrar na paróquia. Então ele viu que o crescimento da cidade, dessa região aqui, naturalmente inflaria. Antes mesmo dele ver que as missas estavam enchendo cada vez mais, ele imaginava que todo esse pessoal, todo esse povo precisaria ter uma casa. Tudo que era certo era com ele. Honestidade, eu acho que assim, é a coisa que ele prezava. Tudo dele tinha que ser certo. Outra coisa, ele era muito humilde. Tanto é que eu já estava conversando com ele, era para comprar um carro automático. Falei, padre, vamos comprar um carro automático, o senhor já está na idade, o senhor da minha idade, o senhor está com 60 e poucos anos igual eu, então que eu tenho um automático, é muito melhor. Aí ele falou para mim, Oxê, é o seguinte, você está falando de comprar um carro, então nós vamos rifar isso aqui em dezembro, que aí ia rifar em dezembro. Aí ele falou, vamos rifar em dezembro. Aí nós compramos outro carro para mim. Mas tem que ser Gol, tem que ser branco, tem que ser 4 portas do mesmo. Eu falei, padre, então... Ele falou, mas você não está dizendo que tem que ser novo? Eu falei, mas eu vou comprar igualzinho. Ele falou, você sabe aquele dia que você deixou o seu carro aqui na minha porta para levar o meu para a oficina? Que você deixou um Fusca aqui, o Fusca vermelho. Aí ele falou, teve gente que passou aqui na minha casa e falou, padre, você trocou de carro? Ele não gostava de querer aparecer, então ele era muito humilde. A única coisa que eu falo é que ele era muito ruim de roda. Eu tinha medo de andar com ele. Teve um dia que eu saí com ele, quando chegou ali na frente, ali perto da Nossa Senhora de Fátima. Que a gente, não sei para onde que a gente ia, ele ia com ele. Aí quando chegou ali, eu falei, pá, dá uma passada na igreja aqui, dá uma paradinha ali. Aí ele parou, eu falei, desce aí, deixa eu ir dirigindo. Aí ele, por quê? Não, tá doido, o senhor passa por cima de meio fio, por cima de tudo, não, eu vou dirigindo, senão não vou não. Aí ele começou a rir, falou, não, então vai. Da vida austera dele, de como ele era despojado realmente assim de bens materiais. Nunca foi de exigir luxo, nunca foi de querer luxo. E ele vivia realmente ali aquela questão do ser para a igreja, né? Isso sempre me marcou muito. Uma outra característica que eu via no Padre Ulisses latente era o amor dele à igreja e à liturgia. Muito interessante. Assim, do tempo que a gente conviveu com o Padre Ulisses aqui, ele nunca desviou nada na liturgia, nada de orientação da igreja. Muito interessante. Só vai para o céu quem estiver dentro do caminho estreito, né? Diz o Evangelho, caminho do céu, caminho estreito. Tentem se ir mais para trás, que está muito amontoado ali, está muito folgado lá atrás.
Assim que a procissão for se mexendo, aí então nós vamos ajeitando melhor, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos iniciar a procissão. Assim que do canto, e alguém já pode tirar o texto, tá bom? Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva querida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Se não, acho que ele foi a pessoa mais inteligente que eu já conheci, né? Intelectual, uma cultura imensa, né? Então, os lugares que ele viajava, ele sempre sabia tudo sobre aquele lugar. Se ele fosse para Roma, ele já tinha estudado tudo aquilo, ia contando as histórias dos monumentos, de tudo. Se ele fosse para Salvador, ele contaria as histórias de todas as igrejas que tinham ali. Geralmente, quando ele ia, ele não ia somente passear, como ele diz, sassaricar por aí, né? Ele rezava, ele continuava lendo os livros que ele gostava de ler. Ele lia muito, né? Às vezes por semana, às vezes lia um livro durante uma semana. A vida do Padre Ulisses era assim. Não é porque ele estava de férias que ele ia, de repente, para a praia, que ele vivia uma desordem. Não, ele tinha os horários que ele ia ler, ele já ia com tudo programado, né? As leituras que ele ia fazer, os lugares onde ele ia visitar, quando que ele ia fazer um exercício, correr ou coisa parecida. Essa igreja, quando eu chego, só me lembro dele. Vou chegando e já vou... Quando eu chegava na sacristia, né? Ele chegava... Boa noite, ele me chamava de baronesa. Boa noite, baronesa. Como está o estrangeiro? O estrangeiro é meu filho que está lá no Equador, né? Aí, como está o estrangeiro? Mas nessa época ele estava na China, né? Eu digo, ele está lá, está querendo que eu vá, Padre Ulisses. Ele diz, não vai não, a língua da China é difícil, você não... O Padre Ulisses, ele era tão... Como eu disse, ele era tão presente, mas também tão discreto. Ele estava com o povo, ele estava ali, respeitava a individualidade de cada um. Ele também era muito livre nesse sentido, ele não era um homem de segredos. Ele era uma pessoa livre, um padre, um sacerdote que estava ali como ele era, né? Ele não era uma pessoa de ficar fazendo mistérios, até porque quando a gente fazia os grupos de jovens, os encontros, né? Ele mesmo falava, para que essas coisas escondidas, né? Tinha sua característica pessoal, tinha seu jeito próprio, mas não perdia aquela essência de ser ele mesmo, de ser um sacerdote do seu jeito, ao mesmo tempo um sacerdote entregue, um sacerdote de serviço. Então nisso a gente vê uma figura que conseguia expressar aquela pintura do Evangelho, né? Não vim para ser servido, mas para servir. E isso a gente podia ver, desde as celebrações das Santas Missas, as homilias que eram, digamos,
espetaculares, no bom sentido, as pregações de uma profundidade, de um impacto muito grande. Quantas e quantas vezes, né, eu ficava maravilhado com as pregações, com as homilias rápidas dentro daquele protocolo, né, e que tocavam profundamente. Uma inteligência muito grande, bem sabemos, mas uma inteligência que se revestia da qualidade do Evangelho e que se traduzia para a vida do povo, em atitude concreta, em gestos concretos, na vida pastoral, no trato com a igreja, no trato com a comunidade paroquial, com as paróquias, né? Conosco, porque foi essa experiência como acólito que eu tive também, de uma proximidade muito grande, posso dizer um refinamento pessoal, do seu jeito, né? Do jeito dele. Eu acho que é um dos homens mais coerentes que eu já conheci na minha vida. Padre Ulisses viveu aquilo que ele pregou. Poderia ter os momentos dele, mas se nós observarmos bem, ele só dizia aquilo que ele realmente fazia. E ele só fazia aquilo que ele realmente tinha dito. Então, assim, você podia ir que ele estava. A coerência de vida do Padre Ulisses. Sem contar que ele também era o senhor do tempo, né? A missa com ele tinha hora de começar e terminar e não precisava de relógio, ele era o senhor do tempo. O senhor do tempo no sentido de controlar com qualidade aquilo que ele tinha se proposto a fazer naquele espaço cronológico. Nossa Senhora, cada dia, seja a luz do meu caminho, direção da minha vida. Viva Nossa Senhora da Badia! Viva todos aqui presentes! Viva os foliões! Viva a nossa comunidade! Viva! Viva os visitantes! Viva! Alô, viva! Eu vejo pastorinhos, vendo os caipirinhos e as caipirinhas, muito bem. Caipirinhas não, né? O Senhor esteja convosco. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, os enriqueça com a sua bênção. Todos? Amém. Seja-vos dado sentir sempre por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebeste o autor da vida. Amém. E vós, que vos reunistes hoje para celebrar a sua solenidade, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, com a proteção de Nossa Senhora da Badia, que tenhamos todos uma boa noite, uma feliz e santa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mas antes de partir para a comilança, temos ainda algumas árduas tarefas. A primeira delas, guardar esses bancos, tá certo? Depois, pegar os salões da rifa e ajudar a organizar todo o ambiente. Então vai ter caixas aqui e lá no fundo, mas vamos esperar a nossa, com muita organização. Desejo do Padre Ulisses. A conversão do mundo. Ele queria que todo mundo conhecesse Cristo de forma verdadeira, não sentimental. Se ele pudesse, eu acho que o grito da vida dele, eu acho que foi esse, sabe? Converter, eu quero que todo mundo conheça Cristo de verdade, como um homem que viveu num tempo, que deixou seus ensinamentos. Ele queria isso.